Galera, vamos lá então, construir os primeiros visuais. No nosso projeto original aqui, a gente tem um painel de headcount, onde eu tenho, por exemplo, número de funcionários. Vou pegar o painel aqui. Aqui. Nós temos número de funcionários. Aqui, ó, número de contratações. Então, como que a gente faz isso sem cálculo mesmo? Aqui no Power BI, você pode construir um painel muito parecido com aquele, sem precisar se envolver com métricas, com cálculo, só arrastando as informações aqui para a área de trabalho do Power BI e ele mesmo vai agregando esses valores, vai criando algumas métricas. Então, por exemplo, se eu vier aqui na nossa F funcionários e pegar uma coluna que seja única, que não se repita, nesse caso específico de funcionários, por exemplo, a matrícula não vai se repetir. Na teoria, pelo menos, não deveria se repetir. Então, se eu pegar essa coluna aqui, código do funcionário, e arrastar para cá, ele já vai criar um cartão com o número de funcionários. Logicamente, a gente não tem esse tanto de funcionários. Observe que ele mesmo está descrevendo aqui o que ele está fazendo. Ó. Ele está somando o código do funcionário. E não é isso que a gente quer. Então, a gente vem aqui, ó, do lado da informação do visual, e onde ele está fazendo a soma do campo, a gente vai mudar o resumo para não resumir, que aí ele vai contar, aliás, ele vai listar todas as matrículas que tem na nossa tabela. Se eu clicar de novo aqui, ele dá N outras informações, opções de cálculo. Qual que é a que a gente precisa usar? A gente não quer contar quantas contratações foram feitas? Concorda que cada linha da nossa tabela é uma contratação? Então, se eu clicar aqui em contagem, ele vai me dar o número de linhas que eu tenho na minha tabela, que é o número de contratações. Mesmo as pessoas demitidas, em algum momento, elas foram contratadas. Então, eu tenho aqui a contagem de funcionários. Ó, já teria um visual aqui para o nosso painel. Outra informação que a gente pode extrair aqui, número de demissões. Então, se eu pegar aqui, concorda que se eu tenho a data de afastamento, significa que quem não está ativo tem ali preenchido a data de afastamento. Então, se eu vier aqui e resumir e botar aqui a contagem distinta, porque pode ter mais de uma demissão na mesma data. Então, se eu pegar só a contagem aqui dessa informação, eu posso ter 3 funcionários que foram demitidos na mesma data, ele vai contar uma única vez, porque é a mesma data. E aqui a referência é a data. Então, se eu botar a contagem distinta, ó, eu tenho 527 demitidos. Então, ó, sem cálculo também. Até agora não usamos nenhum cálculo. Beleza? E agora funcionários ativos. Se eu pegar essa mesma data de afastamento, trazer para cá, trouxer para cá e fizer aqui a contagem distinta, certo? Ó, 527. Só que aí eu quero fazer o seguinte, ó, a data de afastamento, se eu pegar aqui o filtro dessa informação, estou fazendo aqui no improviso, tá? Não sei nem se vai dar certo isso não. Data de afastamento. Deixa eu mudar aqui a forma de... Não vai dar, porque eu ia tentar fazer já a diferença entre essas duas informações, sem cálculo, sem usar o DAX. Só que eu teria que ter aqui a opção de pegar aí só o que está em branco, que é nulo. Ele não está deixando filtrar, fazer esse filtro. Então eu não vou conseguir. Ele não deixa, ó. Se ele contasse para mim só as que estão vazias, eu não precisaria do cálculo, né? Eu conseguiria ter a diferença entre os dois. Então, o número de funcionários ativos por essa coluna não vai ser possível. Mas tem outra coluna que a gente pode usar, que é essa daqui, ó, situação. Se eu pegar aqui situação e pedir a contagem distinta, na verdade ele está contando o tipo de situação, não vai servir também não. Então vai ser código de funcionário mesmo. Vamos vir aqui em código de funcionário, vamos pedir para contar, fazer a contagem dos funcionários. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coluna situação e colocar aqui como filtro lateral, ó. Essa opção de filtros aqui você pode usar para filtrar só um visual, como a gente vai fazer aqui agora com esse visual,
com esse visual aqui, para essa página ou para todo o relatório, todo o projeto que você construir aqui. No nosso caso aqui específico, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as situações para filtrar especificamente esse visual e vou tirar só os demitidos. E aí eu tenho aqui a contagem de funcionários que estão ativos. Se não está demitido, é porque está ativo. Nesse primeiro item aqui, ó, a gente não fez a contagem distinta, a gente fez a contagem normal. Então pode dar uma diferença na soma dos dois aqui justamente por isso. E tem funcionários aqui que, se você contar a matrícula, a mesma matrícula está em duas empresas. Então esse tipo de problema pode ocorrer quando você não usa o cálculo, usa só o visual. Sua base de dados precisa estar bem desenhadinha para que esses números batam sem a utilização do cálculo. E é por isso que existe o DAX, na verdade, né? Para poder a gente não ficar refém desse tipo de erro na base de dados. Então não vai fazer sentido esses números justamente por isso, porque aqui eu tenho mais de uma empresa e em cada uma dessas empresas as matrículas podem se repetir e eu não consigo criar essa distinção sem usar o cálculo. E outra, eu tenho 527 funcionários que estão com a coluna preenchida lá, data de afastamento, mas talvez não estejam com a situação correta. Então não vai bater. Se a gente pegar o projeto original aqui, ó, é 858 contratações. Eu tenho aqui 858 porque eu tenho uma matrícula repetida. Se eu colocar aqui contagem distinta, ó, 858. Já os funcionários ativos, vamos ver aqui. Funcionários ativos, ó, 247, bateu. Só as demissões que não bateu. Porque provavelmente são pessoas que estão com a coluna de afastamento preenchida, mas a situação deles não está demitido ou a data não está preenchida. Mas isso aqui com DAX depois a gente vai corrigir, beleza? Outra informação que a gente consegue aqui mesmo sem cálculo, salário, né? Se a gente pegar aqui o valor de salário, a massa salarial, e aí eu posso fazer a mesma coisa, pegar um filtro para pegar só os funcionários ativos e ter a minha massa salarial. Então se eu vier aqui, ó, copiar esse visual, seleciono ele, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou mudar, em vez de contar a matrícula do funcionário, eu vou somar o salário, eu vou substituir a informação. Ó. E aí ele já está com o filtro aplicado aqui, ó, de não demitidos. Aí ele me deu uma massa salarial de 875 mil no nosso projeto original. Ó, 875 mil. Então a gente consegue construir boa parte aqui das informações, inclusive segmentando elas. Ó, vou copiar ela aqui, vou transformar num gráfico de barras e vou pegar aqui o centro de custo, por exemplo, no eixo Y. Ó, eu tenho aqui a minha massa salarial por cento de custo já. Diretoria, controladoria, comercial, financeiro, SESMIT, TI. Então mesmo sem cálculo, sem usar o DAX, sem usar as fórmulas do Power BI, a gente consegue construir análises. Você aí sem codificar nada já consegue construir análises para alimentar aí sua diretoria, sua gerência de maneira satisfatória. É lógico que a gente vai ter uma sequência de vídeos aqui só falando dos cálculos, tipos de cálculo, como construir esses cálculos. Mas só para vocês terem uma ideia que do jeito que está aqui vocês já conseguem explorar bastante os dados e começar a construir aí os seus relatórios, beleza? Na sequência eu vou importar a ficha financeira para a gente poder entender como que você vai importar informações que vão se atualizar mês a mês e que tem um volume um pouco maior, porque se você ficar subscrevendo essa informação, você perde alguns detalhes, algumas funções de inteligência do tempo. No caso das informações demográficas, isso tem um impacto menor. No caso da ficha financeira, que é uma informação histórica, a gente precisa utilizar uma metodologia diferente. É isso que a gente vai começar a abordar no próximo vídeo.